Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Agora são 7h54. Até a última sexta-feira eram 15 os casos confirmados de servidores penitenciários com coronavírus e um detento, segundo dados do Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo. E essa situação pode se agravar se não houver medidas preventivas que protejam os servidores e detentos em relação ao coronavírus. Confira na reportagem de Larissa Borer. O Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo denuncia a falta de equipamento de proteção individual, álcool em gel, hipoclorito de sódio e sabão bactericida para a proteção de servidores e detentos contra o coronavírus. Segundo o sindicato, os funcionários trabalham sem EPIs e, além de serem expostos a aglomerações, também fazem deslocamento de prisioneiros, correndo o risco de serem contaminados em outros locais. Fábio César Ferreira, o Fábio Jabá, presidente do Cifuspesp, comenta a situação geral que coloca todos sob risco de contaminação. O sistema prisional sempre foi abandonado, né? Não seria diferente agora numa crise dessa magnitude. O único problema maior que nós sabemos que se esse coronavírus chegar igual já está chegando, atingindo servidores, atingindo presos, em pouco tempo, com certeza os casos serão muito maiores que na sociedade, né, comum. Passado aí quase um mês da quarentena, já que foi decretado, recebemos reclamações diariamente que não tem EPIs. Nós havíamos ganhado uma liminar para obrigar o Estado a fornecer, né? Como manobra jurídica, o TJ cassou essa liminar. A ação continua correndo ainda, né, para julgar o mérito. O trânsito de presos deu uma diminuída, mas continua ainda tendo trânsito de presos. Inclusive, um dos relatos hoje de um servidor que levou presos para o interior, foi contaminado. As cadeias que ele passou tem casos de servidores contaminados. O que já é notório é que os casos têm aumentado, tanto no número de servidores, como também no número de presos. Jabá acrescenta que mesmo com as denúncias e avisos de possíveis motins entre os presos, a Secretaria de Administração Penitenciária ainda não recebeu os representantes do sindicato para discutir medidas preventivas a fim de evitar que a doença se espalhe pelo sistema. Existe um temor nas cadeias terem rebeliões, então estamos tentando uma reunião emergencial com a SAP para justamente tentar minimizar todos esses problemas. E todo tempo a gente recebe denúncias de servidores que não têm EPI, reforçando isso, que não tem os EPIs. Segundo o mapeamento feito pelo Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, até a última sexta-feira eram confirmados 4 casos de coronavírus entre os detentos do Sistema Prisional de São Paulo e outros 48 com suspeitas do vírus. Raíssa Belintani, assessora do Núcleo de Atuação Política do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCCRIM, explica que as más condições carcerárias, como falta de acesso à água, podem agravar e muito os casos de contaminados nas prisões. São Paulo é o estado com a maior população prisional do Brasil, né? E essa superlotação, ela é uma panela de pressão, né? Ela é uma bomba relógio para a situação. Ela só agrava todas as situações de descumprimento de direitos, né? De desrespeito. E num momento de pandemia, em que as medidas básicas, né, de saúde, as recomendações são de distanciamento, de isolamento e de uma intensificação da higiene, de boa alimentação, o que a gente tem recebido de relato é justamente que as condições de alimentação e de higiene estão piorando ainda. Então, assim, é uma situação muito, muito grave. Na prisão você não tem nem água, né? Você não tem alimentação certa, você tem uma cela superlotada, com às vezes 3, 4 vezes mais do que a capacidade natural, né? Para a Raíssa, o foco agora tem que ser medidas desencarceradoras para desafogar o sistema carcerário de São Paulo, que tem a maior população de presos do país. E assim, é basicamente você aplicar o que já está em lei, então, ou que já está previsto por órgãos oficiais. Então, é aplicar a recomendação 62 do CNJ, que traz algumas, né, previsões de prisão domiciliar, de medidas alternativas, de liberdade,
provisória, condicional. Então, assim, há pessoas que já teriam esse direito, né? Que não é você não estar inventando um direito, você está garantindo aquilo que já é previsto em lei, ou que já é possível. Uma mobilização, né? Ter uma conscientização do judiciário para prover essas ações, né? Tanto as coletivas como as individuais que estão sendo apresentadas e estão sendo rejeitadas, sem uma reflexão mais aprofundada, né? Sem um olhar mais sensível à realidade. Infelizmente, é um panorama bastante preocupante, bastante desesperador, na verdade, e que a gente precisa tomar medidas que já estão aí postas, mas que não estão sendo aplicadas da forma como deveriam, para impedir que a tragédia que já é anunciada seja ainda pior do que está se anunciando. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.